Posso começar? Pode. Tá, o Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. 28ª edição, segunda reimpressão, Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, 2009. É a mensagem 144, que temos com Cristo. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania, no comércio formado para estabelecer a fraternidade. Aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Então, para comentar, né? Sim. No iniciozinho. O que eu entendi, tá, Laura, é que Jesus, ele veio, né, aqui, ó, o que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Aí pode subir um pouquinho para mim. Aí, grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço divino no Calvário, que após a morte dele, né, tenha acabado o trabalho de Jesus, e não, né? Mesmo assim, ele continuou, né? E Jesus continua caminhando em todas as direções, está dizendo aí, né? E que nós temos que ficar vigilantes, né? Porque nem sempre o que a gente escuta, até mesmo
em várias religiões, em vários, né, são verdadeiros, né? São palavras que os ensinamentos de Jesus, às vezes são profetas falsos, sei lá, eu entendi isso, tá? Aí sobe um pouquinho. Não somente o corpo da criatura humana padece de obsessão, porque às vezes são espíritos é, inferiores, né? Dizendo assim, que eles usam, né, a gente, às vezes, para enganar, né, para ludibriar, e a gente tem que estar sempre ligado nisso, prestar bastante atenção, se é isso mesmo, pesquisar, né, e estar sempre conectada com a espiritualidade para a gente poder ter esse apoio, né, e não cair nessas armadilhas. Eu entendi mais ou menos isso, tá? Se não foi isso, por favor, me ajude. Eu estou começando, né, você sabe, entendeu? É mais ou menos isso? É isso sim. Aliás, acertou na última frase. Estamos todos começando, né? Só você Né? Tá não se bom. preocupe. Estamos todos aqui começando. Mas muito obrigado, valeu. Temos que ficar vigilante realmente, né? É. Tá bom. Vamos então fazer a nossa prece inicial, cada um de nós envolvendo seus entes queridos, né? Seus amigos, seus conhecidos e os eventos que forem, cada um escolhe aquilo com que se afiniza, né? E vamos fazer os nossos envolvimentos, mentalizando todos que estão necessitando. Tá bom? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos mentalizar Jesus, nosso amigo maior, pedindo amparo. Senhor Jesus, nós te pedimos com muito carinho que envolva todos os nossos entes queridos, todos os nossos entes aflitos, todos aqueles que estão passando por graves problemas em suas vidas, principalmente pela Covid, pela gripe, pela influenza, que todos possam ser atendidos à medida do possível. Envolve a todos nós que aqui estamos, Senhor, dando o nosso carinho para esse trabalho, para que ele possa ser realizado com muito calor humano, com muita fraternidade. Pedimos ainda, Senhor, pelos nossos irmãozinhos lá do Jacarezinho, que estão sempre em nossas mentes. Pedimos para os nossos companheiros que não estão hoje aqui presentes por alguma razão. Pedimos o envolvimento da Vera e do Vanderlei, que estão hoje participando de um trabalho na mediunidade, na pré-mocidade. E pedimos, Senhor, que os ensinamentos dessa noite sejam colocados profundamente em nossos corações como uma pequena semente, e que essa semente possa crescer, frutificar e dar frutos, que são a mudança do nosso comportamento, fazendo com que amanhã nós sejamos uma pessoa melhor do que no dia de hoje. Pedimos também que bons espíritos estejam com o nosso companheiro Cosses, que tem a responsabilidade de trazer o estudo dessa noite, que ele seja envolvido, intuído e fortalecido para trazer as mais lindas palavras dos Espíritos para todos nós. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Não preciso apresentar a vocês o Cosses, que é nosso companheiro de todas as horas, e assim eu passo a palavra para ele. Bom trabalho, Cosses. Obrigado, Laura. Vocês estão me ouvindo? Boa noite a todos. Deixa eu projetar aqui a tela do outro computador. Foi. Bom, então vamos continuar, né, o nosso trabalho. Já
já teve início, né, com a prece da Laura, com as boas-vindas a todos. E hoje, então, um tema que nós vamos conversar, buscar refletir um pouco, né, sobre que consta no Evangelho, é no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos estudar nas instruções dos espíritos o orgulho e a humildade. Tá? O orgulho e a humildade é o item 11, e o espírito que deu essa comunicação é o Lacordaire. No final está, não consta o nome dele, mas acho interessante a gente falar também no início do trabalho. O texto, antes, obviamente, de fazer a leitura, da instrução do espírito Lacordaire, a gente fala aqui das referências bibliográficas, que nesse caso hoje é somente o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Tradução de Guião Ribeiro, 25ª edição de bolso, segunda reimpressão. Brasília, Distrito Federal, FEB, 2009. Então, nós passamos a leitura aqui do item 11. Esse item é um pouco extenso, então a gente vai lendo cada slide e fazendo os comentários relacionados aí a cada passagem, né? Cada slide que a gente vai trazer aqui. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Aqui nesse início, Lacordaire ele faz uma espécie de boas-vindas, ao mesmo tempo em que pede a Deus, ao Espírito Santo, nas palavras dele, que o ajudem na tarefa justamente de esclarecer, de trazer conhecimentos, trazer a luz para os encarnados. Ele começa saudando, né, que a paz do Senhor seja convosco, chama a quem está recebendo a mensagem, a quem lerá a mensagem, de meus queridos amigos, e continua dizendo, né, que ele está vindo para nos encorajar a seguir o bom caminho. E colocando a tarefa dos espíritos que encarnaram na Terra e que já desencarnaram, naquele momento, né, da codificação da doutrina espírita, colocando que a tarefa, que Deus deu essa tarefa, essa missão a esses espíritos, que é nos ajudar no nosso aperfeiçoamento. Não se coloca dessa forma, né, como um pobre espírito, né, que habitou a Terra em outro momento. E a gente vai reparar, ao longo do texto, em algumas partes, que ele traz expressões muito ligadas ainda à Igreja Católica, né? Apesar do conteúdo, e aí nós, estudando o Espiritismo ao longo dos anos, e até mesmo talvez ao longo de alguns bons anos ainda no plano espiritual, a gente consegue, já tem um entendimento da reencarnação, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo,
né? E nós entendemos as diferenças, a principal diferença do Espiritismo, que é uma religião cristã, de outras religiões cristãs também, que é a questão da reencarnação, né? Que o Espiritismo nos traz, nos desvela isso. Estamos estudando no ESD também o livro O Céu e o Inferno, onde nós estamos a cada semana avaliando a falta de a inconsistência da ideia de haver o inferno conforme se acreditava no passado, a incoerência de haver as penas eternas. As penas eternas, né, é o castigo eterno daquelas almas, aquelas pessoas que erram, que cometem um erro grave, então vão para o inferno, e ficam eternamente naquela condição. Nós temos estudado isso e temos compreendido, aos pouquinhos, essas diferenças, aquilo que o Espiritismo nos traz, o esclarecimento que ele nos traz, e as concepções religiosas, até mesmo de outras religiões cristãs. Mas aqui a gente vai ver, e então a gente consegue perceber no texto do Lacordaire, a mensagem dele, essa essência, esse fundamento do Espiritismo. A gente vai ver isso muito claramente. Mas a gente pode, eventualmente, achar estranho algumas palavras que ele traz, né, que o Espírito Santo me ilumine. Ele vai falar, um pouco bem mais à frente, vai falar do anjo da guarda, com asas, enfim. No meu entendimento, isso acontece porque o progresso, né, acontece gradativamente. Então, assim acontece com o Espiritismo, que num primeiro momento surgem as manifestações físicas, as mesas girantes, e é todo um caminho para que nós chegássemos hoje a termos, nos fenômenos mediúnicos nas casas espíritas, termos, de fato, basicamente, a psicofonia, não é? Nós não vemos mais as batidas, os fenômenos mais... os fenômenos físicos. Isso é uma evolução, porque, na verdade, o Espiritismo, essa graça concedida por Deus a todos nós, conforme Lacordaire coloca, ele vem nos iluminar, nos esclarecer, nos ajudar no nosso processo evolutivo. Essa é a essência, essa é a tarefa, é isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós assumamos as nossas responsabilidades e caminhemos na direção do orgulho e da humildade, na direção do cumprimento das leis de Deus. Cada um de nós faça aquilo que Deus espera que nós façamos. Essa é a essência do Espiritismo. Mas naquele momento em que Kardec estava codificando, que estava surgindo, que surge o Livro dos Espíritos, depois as outras obras, dentre elas o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda havia muitos católicos, muitos protestantes. O Espiritismo estava surgindo naquele momento, na forma como nós o conhecemos, né, com as obras básicas e tudo mais. Então me dá a impressão de que essas palavras que ele utiliza é meio que para, eu não vou dizer cativar os católicos, mas para não provocar nenhum choque, não trazer nenhuma expressão, nenhum conhecimento que choque muito as pessoas que ainda têm a fé católica ou que ainda estão por séculos, né, de vivência na religião daquela maneira, acreditando em penas eternas, acreditando em purgatório, acreditando em anjo da guarda, daquela forma, né, anjo com asas, enfim, que as pessoas, então, elas não se chocassem com aquilo, com que o Espiritismo traz. Essa é a minha visão, é o meu entendimento. Tá? De qualquer maneira, nós vamos ver que, na essência, Lacordaire traz, de fato, o conhecimento espírita para todos nós. E começa dessa maneira,
saudando as pessoas, nos saudando, pedindo o amparo da espiritualidade para que ele possa ser claro, que ele possa, de fato, nos auxiliar nesse processo de esclarecimento, de crescimento que todos nós precisamos passar. Então ele continua. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Aqui nesse parágrafo ele já vai direto ao assunto, né? Direto ao tema. Ele já começa dizendo que a humildade é uma virtude, mas é uma virtude muito esquecida entre nós. Ele coloca essa questão, né, dos exemplos que nos são dados, exemplos do próprio Jesus, mas de outras pessoas que encarnaram no planeta e deram demonstrações de humildade, pessoas muitas vezes que nós conhecemos ou passamos por elas em algum momento, tivemos provas de humildade, de amor ao próximo. Muitos exemplos que nos chegam, que nos passam pela vida, ou pelas encarnações, mas nós não seguimos esses exemplos. E ele continua. Entretanto, sem humildade, poderemos nós sermos caridosos com o nosso próximo? Ele responde em seguida, não, pois que esse sentimento, a humildade, nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que todos nós devemos nos auxiliar mutuamente, e isso nos induz ao bem. De fato, porque se eu tenho uma postura orgulhosa perante qualquer pessoa, qualquer situação, eu de fato me coloquei num degrau, um degrau que seja, acima daquela outra pessoa. Então, de fato, se eu busco exercitar, praticar a virtude da humildade, se eu procuro olhar para o meu próximo, para o meu companheiro de jornada evolutiva, ou seja, todos nós, como companheiros, como espíritos em evolução, todos nós estamos no mesmo barco. Se eu olho as pessoas dessa maneira, eu me coloco no mesmo degrau, no mesmo nível. E é isso que ele traz aqui. E o sentimento que a humildade traz é isso, nos nivela de uma certa forma, mas não nos nivela de uma forma ruim, nos nivela nos induzindo a fazer o bem, porque nós nos colocamos, ou colocamos todos, como companheiros de jornada evolutiva, encarnados no mesmo planeta, com as tarefas que cada um de nós tem, com as dificuldades, mas eu não me coloco acima do outro. Essa questão de nos colocarmos acima, isso também é algo que, quando, por exemplo, se fala da caridade, de praticar a caridade, se fala também da importância de nós praticarmos a caridade, principalmente quando quando é a caridade material, que nós busquemos não nos colocar acima das pessoas a que nós estamos auxiliando. E muitas vezes a gente pode agir dessa maneira, nos colocarmos numa posição superior sem percebermos, né? E eu estou comentando isso para chegar no outro ponto, porque
o texto que Lacordaire traz, ele coloca as coisas de uma forma assim, muito opostas. Ele coloca ali o rico ou o nobre, orgulhoso, e as pessoas humildes, que passam fome, os servos. Ele coloca as coisas dessa maneira, como se o orgulho estivesse apenas naquelas pessoas que têm uma determinada posição, ou que têm um determinado nome, ou determinada importância na sociedade. Eu, por muito tempo, quando eu lia, quando era mais jovem, quando lia algumas coisas falando sobre humildade, orgulho, eu nunca me via, eu nunca me encontrava dentre os orgulhosos. Eu não sou orgulhoso, isso aí não é para mim, não. Olha só que prova de orgulho, não é? É uma prova de orgulho isso, né? Mas depois, justamente, eu fui me dando conta disso. Cada um de nós, ouvia as pessoas. Eu, antes de vir para a agremiação Espírita Isabel, eu frequentava a Legionária de Maria, e lá o seu Rui, que era a época que eu estava à frente dos trabalhos, hoje já está mais idoso e está passando, inclusive, passou, né, muitas das tarefas que ele desempenhava para outros trabalhadores, mas ele dizia, orgulhosos, todos nós somos. Todos nós somos orgulhosos, temos orgulho. E eu, sinceramente, eu não entendia. Eu não entendia, porque eu não me via, eu não sou orgulhoso, eu sou uma pessoa simples, humilde, no sentido de não querer grandes coisas, mas depois eu fui entender o que ele dizia com relação a isso. E eu acho que uma das... Lacordaire traz esses extremos, mas eu acho que nós podemos refletir, a partir do que ele traz, sobre os nossos comportamentos e avaliarmos a nossa parcela de orgulho, tentando compreender o que ele está trazendo em relação a isso, da importância de nós nos colocarmos no mesmo nível que todas as pessoas, né? E isso nos induz ao bem, né? E mais que ele coloca, que sem a humildade, nós apenas nos colocamos virtudes que na verdade não possuímos. Isso é muito interessante, isso que ele coloca aqui. Mais uma vez, no final desse slide, ele traz aqui, lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, mais uma vez, ele utiliza um termo, né, da Igreja Católica, de outras religiões, né, que é aquele que nos salvou, quem foi? Jesus. Jesus veio para nos salvar. É uma concepção ainda, como eu estava dizendo no início, que talvez naquele momento fosse importante trazer para que as pessoas pudessem não se sentir, talvez assim, não serem refratárias ao que ele está trazendo, ao que o Espiritismo está trazendo, né? Para fazer com que elas se vissem a fé, a crença delas naquilo que ele está trazendo. Mas nós sabemos, né, que a missão de Jesus, conforme a própria página de Preparo e Ambientação, né, foi lida pela Rosane, o próprio Jesus ele não terminou a tarefa dele, né, quando desencarnou. Encarnei, fiz lá, trabalhei, ensinei várias coisas, vivenciei, pronto, desencarnei, agora voltei. Não, ele continua trabalhando. Continua trabalhando. Então, Jesus, essa concepção da salvação, ele veio, nos salvou. Não, ele quer que nós nos salvemos de nós mesmos. O que ele veio fazer foi justamente mostrar o caminho para que nós nos salvemos. É o que o Espiritismo nos mostra também. Nos coloca essa consciência de que nós é que traçamos o nosso destino. Nós é que tomamos as decisões para as nossas vidas e traçamos o nosso destino.
Então, a decisão de agirmos com humildade, com caridade, é nossa. Não é do vizinho, não é do pai, da mãe, da filha, não é do espírito que... Não, a decisão é nossa. É isso que o Espiritismo vem nos trazer e que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Então, Lacordaire continua. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus nos retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então ele está trazendo aqui, né, que o orgulho, né, é o terrível adversário, né, da humanidade. Fala aqui nessa de Jesus que prometia o reino dos céus aos mais pobres e coloca aqui aquilo que estava dizendo, né? Ele diz aqui: se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então aqui ele já está trazendo algo que, à primeira vista, pode parecer isso, né? Uma distância. Aquele título, quem tem título? Não é? A época de Kardec ainda havia lá os barões, os duques, apesar da Revolução Francesa ter acabado aí com a monarquia. Mas era comum ainda, né, você ter os duques, e ainda há hoje reis, princesas no planeta, mas naquela época ainda havia, era mais próximo, né, das pessoas. Então, e Lacordaire, um pouco mais adiante, ele vai falar isso sobre o sangue azul, né, das pessoas que se julgam superiores. Mas, hoje, o que a gente pode pensar, trazer com relação a essa questão, né, dos títulos? Há um tempo atrás, hoje eu não sei mais como uma coisa funciona, mas era comum quando acontecia alguma situação, algum problema em algum local, ou quando alguém queria entrar numa festa, enfim, algum local que tivesse ido e não tinha ingresso, não tinha recurso, muitas vezes a pessoa dava a famosa carteirada. Eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, não vou falar, né, a profissão, mas a pessoa mostrava uma carteira e que demonstrava que ela era, de alguma forma, autoridade. E com essa carteirada, então, não, a pessoa entra. O que é isso, se não a pessoa, quando dá a carteirada, ou quando dava a carteirada, o que é isso, se não ela se considerar maior do que outras pessoas? Ela não reúne as condições ali para entrar, ou foi multada, e aí a pessoa foi multada e não quer pagar a multa, ou não quer que o carro seja rebocado, e aí dá a famosa carteirada. O que ela está dizendo com isso? Eu sou maior do que você. Eu não tenho que passar por isso, ter o meu carro rebocado, ter o meu carro multado. Eu posso entrar aqui porque o meu título me dá essa condição. Esse é o orgulho. O risco desse tipo de atitude é justamente nós nos acostumarmos e pensarmos que, de fato, nós somos aquilo que estamos dizendo que somos. Que é o que Lacordaire está dizendo aqui antes, né? Que ele fala aqui que sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís.
como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, quando alguém, né, age dessa maneira, e aí eu falei da carteirada, mas, desculpa, mas eventualmente nós já agimos de maneira semelhante ao longo de nossas vidas, em alguma situação específica. Eu sou fulano de tal, meu irmão é não sei o quê, a gente... E isso é sempre, independentemente das causas, dos motivos, mas isso pode alimentar o nosso orgulho. Talvez 90% ou mais das vezes aumente nosso orgulho. Consegui entrar, não, viu? Entrei junto com meu amigo que é não sei quem. Então, não, consegui fazer com que o meu carro não fosse multado porque eu disse, né? Mostrei que era fulano, eu sou bom, eu sou... O alerta que Lacordaire faz aqui não é o alerta para a situação do mundo, mas é para a situação dentro de nós. O que essas coisas causam para nós próprios, para os nossos espíritos. O que a gente passa a acreditar que somos. Somos seres diferentes. Tem uma coisa, né, não é um ditado, algo que se fala, eu já ouvi algumas vezes para mim quando era mais novo, que de vez em quando eu comento, falo a isso. Né? Todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Né? O que é isso? É uma maneira irônica de se dizer isso, né? Que você tem muitas vezes situações ou leis que dizem que todos têm os mesmos direitos, mas muitas vezes você vê distorções daqueles direitos onde um pode mais, um ganha mais, um tem mais, enfim. Né? Então, na Terra isso acontece, isso é comum. Sim, tanto de provas e expiações acontece, mas nós, cristãos, espíritas, precisamos ter cuidado com essas coisas. Porque isso entranha na gente e o mal ele vai ser causado muitas vezes já na própria encarnação, mas depois, né, quando a gente retorna ao plano espiritual, que a gente vê, puxa vida, perdi uma chance de trabalhar e desenvolver a humildade. As situações pelas quais nós passamos na Terra são oportunidades de desenvolver as virtudes. Virtudes da paciência, da tolerância, da humildade. São oportunidades. Quando a gente passa pelas dificuldades, e aí, né, vem aquele impulso ainda forte, né, da irritação, da chateação, né? Essas são as verdadeiras oportunidades de trabalho. É quando a gente precisa prestar atenção na nossa reação e agir conforme Deus quer que nós hajamos. Agir de acordo com a vontade de Deus. E agir de acordo com o que Jesus nos trouxe. E como ele também agiu enquanto esteve encarnado aqui na Terra. Vamos passar aqui. E ele continua. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvirem isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? Então, nessa parte, a gente pode pensar aquilo, poxa, Lacordaire está falando para o rico, para o nobre,
para aquele que realmente, né, tem sangue azul, ou acha que tem sangue azul, né, porque ele fala, enquanto dorme sob dourados tetos, eu não durmo, meu teto é um teto normal, não está falando comigo, né? Mas é como eu estava dizendo, ele traz aqui os extremos, né? O rico é aquele, não é, que passa fome, que não tem um abrigo, né? Ele traz esses extremos para que nós possamos refletir sobre isso, sobre o que nós vemos diariamente, né? Quando vamos à rua, quando lemos noticiários, quando ouvimos, né, os noticiários, com relação às dificuldades que pelas quais as pessoas passam, dificuldade de alimentação, de se alimentar, né? Hoje em dia o termo, né, utilizado, as pessoas com insegurança alimentar, as pessoas em situação de rua, né? Nós não dormimos sob teto de ouro, né? Mas temos o nosso teto, temos aqui o nosso conforto, né? Temos as nossas... somos pessoas... não somos ricos, somos pessoas modestas, né? Como minha mãe gosta de dizer, gostava de falar para mim quando era mais novo. Mas nós temos uma condição, cada qual com as suas dificuldades, sim, mas estamos aqui assistindo, não é? Uma reunião, ou pelo celular, ou pelo computador, né? Temos ali as nossas dificuldades, sim, todos nós temos, mas temos o Espiritismo que nos ilumina, que nos orienta, que nos esclarece uma série de coisas. Muitas pessoas não têm essa metade, ou um terço, ou um décimo do que nós temos. Muito menos o espiritismo. Isso em termos materiais. E muito menos em termos espirituais, às vezes não tem, de fato, também quem as console, quem as esclareça, né? Por outro lado também, essa colocação que ele faz aqui, eu achei muito interessante, né? Ele coloca, ele fala assim: concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Numa situação em que a gente, eventualmente, algum trabalho que a gente se envolva, né, um trabalho na casa espírita, por exemplo, de visitar uma colônia, como Curupaiti, de, eventualmente, fazermos alguma distribuição de alimentos na rua, ou, enfim, é uma situação dessas em que nós estejamos no local onde pessoas estejam em situação de sofrimento, etc., pode ser que no momento de que alguém venha nos apertar a mão, ou que alguém venha nos dar um abraço, pode ser que a gente, instintivamente, que a gente, né, se afaste, né? Porque, poxa, a pessoa está suja, poxa, a pessoa está assim, está assado. Então, essa frase, né, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em apertar-lhe fraternamente a mão, nunca, eu acho que é uma frase que merece, cada um de nós, uma reflexão nesse sentido. O quão disposto, de fato, em havendo uma situação em que eu seja chamado a ficar perto de alguém que, né, que está com um odor desagradável porque não toma banho há muito tempo, né? Se outra pessoa estende a mão para mim, qual será a minha reação? E o porquê dessa reação? Por que eu, né, estou me afastando? Por quê? De uma certa forma, talvez eu esteja me colocando num degrau acima dela. Poxa, ela está suja, eu não estou. Poxa, ela pode me passar algum tipo de doença. É só uma reflexão. É só uma reflexão. Porque o Espiritismo nos coloca também, para todos nós, a questão dos atenuantes e dos agravantes dos nossos atos, né? Tudo Deus leva em consideração.
Tudo Deus leva em consideração. Então nós escorregamos às vezes, caímos às vezes feio, mas tudo Deus leva em consideração. Às vezes nós caímos escorregamos realmente feio, mas tem ali algum tipo de atenuante que Deus vai olhar. Ele vai saber olhar, ele vai saber dar o desconto devido na hora de nós termos que resgatar aquele equívoco. Então a ideia aqui é só que a gente reflita, que a gente pense, avalie, poxa, como é que eu ajo em determinadas situações, ou como eu agiria, ou como eu agi? Porque, como eu disse no início, eu achava que eu não era orgulhoso. Eu achava que eu não era. Mas a vida nos mostra, nos ensina, né, à medida que a gente vai passando pelas situações, que de fato todos nós somos orgulhosos e temos os nossos escorregões nessa área aí da prática da virtude da humildade. Bom, vamos lá. É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despiu-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo, a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então essa parte aqui é bem clara, né, quando ele faz essa comparação aí, né, do nobre com a pessoa mais pobre, mas eu acho que a gente pode fazer essa avaliação conosco também, né? Vejam que eu havia comentado que ele utiliza alguns termos talvez mais relacionados à religião católica, mas olha só como ele traz aqui, né? Ele fala: quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? Né? Então vejamos aí a reencarnação. Ele está falando da reencarnação aqui. Ele utiliza ali os termos, né, mais ligados à religião católica, mas ele está trazendo aqui os conceitos importantes, a essência importante, o mingau grosso ele está trazendo aqui, falando da reencarnação, botando as pessoas para refletirem, para pensarem sobre isso, trazendo mais coisas, perguntando, são eternas as riquezas, né? Ele continua, não desaparecem quando se extingue o corpo, o envoltório perecível do teu espírito, né? E recomendando para que se lance humildade sobre cada um de nós, né? Que a morte não vai poupar a ninguém, que nós não sabemos o dia da nossa morte, né? E ele traz uma coisa aqui que eu queria comentar rapidamente, até por conta do tempo, ainda tem alguma coisa para ler aqui. Ele fala aqui, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Logo no início, né? Ele fala: é exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despiu-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? Aí ele fala na nobreza do sangue, depois ele fala assim: a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Lendo hoje, a gente, poxa, escravo? Está tão longe, acabou, não existe mais isso. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que ele foi escrito em 1868, se não me falha a memória. Tá? Ele foi lançado em 1868.
Fiz uma pesquisa aqui que eu não sei se eu vou conseguir achar. Justamente no século XIX, né, 1800, alguma coisa, né? Na verdade, já no século XVIII já começou o movimento no mundo de questionamento e de se acabar com a escravidão no mundo. Mas no século XIX, né, 1800 e pouco, é que de fato vários países começaram a passar leis a proibir de fato a escravidão. Mas ainda em 1800 ainda em 1860 e pouco, 1850, ainda havia muitos países que eram escravocratas, né? Então eu vou dizer só alguns aqui, né? Por exemplo, em 1863, né, foi o Império Colonial Holandês que aboliu a escravatura. Os Estados Unidos também em 1863, mas outros países, Zanzibar em 1873, Gana em 1874, Turquia em 1876, Cuba 1886, Brasil 1888. Então havia muitos países ainda que adotavam a escravidão quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito. Pode parecer para a gente, foi publicado, né, pela primeira vez. Pode parecer para a gente hoje meio anacrônico, né? Talvez possa parecer, mas naquela época era ainda muito atual essa questão aí da diferenciação. E mais uma vez a diferença. Se eu tenho um escravo, eu estou acima dele. Se eu me dou o direito de ter um escravo, porque eu considero que aquela pessoa que eu estou escravizando está abaixo de mim. E a gente volta naquilo que Lacordaire falou, que a gente estava falando antes, né? Do perigo desse desnível, da gente se achar maior do que o outro. O perigo que isso representa para nós, para os nossos espíritos, para nós próprios, porque nós somos espíritos, né? Vamos avançar mais um pouco. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Então, aqui rapidamente, ele está evidenciando aqui o que interessa para Deus, o que Deus enxerga, o que Deus vê, falando que todos nós somos iguais. Só as virtudes é que nos distinguem, mas a essência espiritual, a essência do corpo é a mesma. Então, não faz sentido que nós nos coloquemos numa posição acima de qualquer um de nossos irmãos encarnados. E aí ele vai entrar aqui numa outra parte também bem interessante. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvado ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguirdes um pedaço de pão. Deixa eu tirar esse mouse aqui que está atrapalhando. Pronto, vou ter aqui. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Então, a palavra de esperança aqui para aqueles que sofrem é um sofrimento difícil, de fato, né? A pessoa pensar na Europa, né, no hemisfério norte, quando o inverno é mais rigoroso, ou pensar no nosso país, aqui no Rio de Janeiro, que nessa época do ano o calor também é muito forte, e pensar naqueles que não têm um ventilador, né? Quanto mais um aparelho de ar-condicionado, ou se tem, não podem ligar porque a conta da luz é cara.
ou se tem e podem ligar, mas tem que sair durante o dia para trabalhar, né? E pensarmos nisso, né? Ou aqueles que de fato em situação de rua, em situação de insegurança alimentar, que precisam de fato de alguma maneira conseguir o alimento, né? É um dia atrás do outro. Então ele traz aqui uma palavra de estímulo para que não se perca a fé, não se revolte, mas que busque realmente a crença em Deus, a certeza de que tudo passa. A felicidade não é deste mundo, mas que tudo passa. E ele continua aqui. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizeis de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Então aqui ele dá uma situação anterior de uma mãe, né, com fome, frio, tendo que pedir, se humilhar para pedir alimento, pedir alguma coisa para seus filhos, e aqui fala de uma menina, né, que vê pobre, igualmente pobre, mas que vê passar por ela outras mulheres, moças, enfeitadas, cheirosas, indo para os eventos. Ela tem aquela vontade de ir também, mas ela não pode. E o Espírito faz essa recomendação, Lacordaire faz essa recomendação. Não desejes isso. Cala-te. Confie em Deus. Ou seja, ser resignada. Não significa que você não vá buscar de uma forma honesta, de uma boa forma, mudar a sua situação, buscar um trabalho digno, honesto, se for possível buscar algum tipo de estudo, enfim. Mas é importante a resignação diante dos sofrimentos pelos quais nós passamos. Sejam esses sofrimentos quais forem. Sejam os nossos, eventualmente muito mais simples ou não tão rudes quanto passar fome, quanto não ter condições de se alimentar ou se vestir de uma forma adequada. Mas são os nossos sofrimentos, as nossas dores. Independentemente das dores, nós temos resignação e confiamos em Deus. Porque essa resignação é mais uma das virtudes que nós devemos buscar e que nos eleva aos olhos de Deus. Então é isso que ele recomenda aqui para ela e para todos nós. Ele usa aqui, como eu falei, né, mais uma vez, ele fala aqui, conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, né, cobrindo o semblante com as asas brancas, com as suas brancas asas. Eu diria que até uma visão poética aqui, né, uma descrição poética que ele faz do mentor espiritual. Está falando do mentor espiritual. Mas para as pessoas naquela época, se falasse mentor espiritual, talvez as pessoas não entendessem. Então é melhor falar anjo da guarda, anjo guardião, que no fundo ele está trazendo aqui o mentor espiritual.
E dizendo também aqui, né, no final, né, deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo. A gente sabe que, na verdade, todos nós temos amparo, todos nós temos os nossos mentores. Nós nos afastamos deles, mas eles estão, né, sempre buscando nos amparar. Sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a guardar a punição no outro. Então, aqui, mais uma vez, ele traz aqui uma questão da responsabilidade sobre os nossos atos, né? Ela não se conservou pura aos olhos de Deus, então ela agiu de uma forma inadequada, violou as leis de Deus, então ela vai sofrer por conta disso, as consequências desse ato. Né? É isso que a gente está trazendo aqui. Apesar do anjo, da linguagem, mas a essência é a essência do ensinamento, do conhecimento espírita. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob esta prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis, que eles olvidam, ou seja, que eles esquecem? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conscurpam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça. Chamar-lhe-ias blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses perlustrar novamente o caminho do Gólgota, falando aqui de um eventual retorno de Jesus e nos questionando se nós não agiríamos da mesma forma que agimos há 2000 anos atrás. E aí ele está trazendo uma comparação, né, com relação a essa situação do afastamento no momento e o retorno. Ele fala o seguinte: quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam, para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito. Segundo uns, terminário. Segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Mais uma reflexão que o Lacordaire nos traz com relação aos nossos comportamentos, falando aí, Moisés estava lá no povo, o povo seguia lá a Moisés. Moisés saiu para receber os mandamentos, o povo chega e, estavam entregues a eles próprios, abandonaram o Deus verdadeiro e foram fazer um Deus de ouro, que era um bezerro de ouro, que era o mais forte que Deus, mais poderoso que Deus. Então, o que ele está trazendo aqui, fazendo essa comparação, né? Jesus retornou ao plano espiritual. Ele não continuou trabalhando, ele não nos abandonou, mas não está encarnado. Será que se ele encarnasse, nós o trataríamos da mesma forma que o tratamos há 2000 anos atrás? Nesse período que ele desencarnou e está no plano espiritual, nos amparando, nos ajudando, o que nós estamos fazendo? Estamos entregues a nós próprios, temos nosso livre-arbítrio. Como estamos direcionando o nosso livre-arbítrio? Como estamos agindo? É a reflexão que Lacordaire nos faz. E aqui é já o finalzinho, é esse slide mais um. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade.
Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar, e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas, não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então aqui, só para finalizar, Lacordaire, ele fala aqui da importância, né, nesse slide anterior, de nós trabalharmos pouco a pouco a demolição do orgulho, não é de uma hora para outra, mas trabalharmos nas pequenas situações, e traz aqui nessa parte, né, mais uma vez traz aqui, né, então o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre, né? Esse paraíso a gente entende aqui que é justamente a gente trabalhando, lutando contra o orgulho, praticando a humildade. Na verdade, nós vamos contribuir para o planeta de regeneração, né, que a Terra está destinada. Então, o nosso entendimento é que a gente está falando sobre isso. Né? E falando, nos estimulando mais uma vez a que nós trabalhemos, busquemos de fato seguir aquilo que Jesus nos trouxe, que o Espiritismo nos apresenta, nos esclarece, para que nós possamos merecer de permanecermos aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Amigos, era isso que eu queria trazer. O texto é um pouco grande, mas é importante que nós reflitamos sobre o nosso orgulho e busquemos praticar, desenvolver a nossa humildade e caridade.